Boa tarde, pessoal. Essa é uma apresentação bem para operadores, tá? Então, quem é operador, por favor, preste atenção e divulgue depois. Que é um esforço que começou com uma equipe do RIPE, como uma ideia que tinha de muitas dúvidas que o pessoal daquela região tinha para fazer a alocação de prefixos IPv6. Tá? E ela acabou de se tornar, faz um mês, virou uma recomendação. Agora é a RIPE 690, é um documento oficial, está lá no site deles, foi adotada, foi revisada pela comunidade e pela equipe do RIPE, tá? E ela entra como uma BCOP. Qual o objetivo dela? Tá? Ela discute os maiores desafios que estão relacionados à alocação de IPv6 para qualquer tipo de operador. Tá? O público-alvo são ISPs, que estão implementando IPv6 ou já tem IPv6 implementado. E o maior desafio é que, se o cara faz a escolha errada, logo no início que está começando a criar a rede e implementar o IPv6, se ele tiver que mudar isso aí no futuro, é um retrabalho muito grande. Tá? Aqui, quem aqui trabalha com IPv6 sabe que muitas técnicas foram mudando a partir do passar dos anos. No início, tinha gente que fazia alocação de /64 para Link 1, depois trocava para 127, depois trocou para 112, depois trocou para 126 porque não funcionava com microtik, e assim por diante. Então, não existe uma recomendação muito clara. E foi por isso que motivou a escrita desse documento. Bom, esse slide aqui, graças ao Nick, a expressão BCOP já é bem conhecida agora nos cursos de boas práticas, né? Mas, basicamente, uma BCOP é um documento bem conciso, é um documento que ele não pode ser muito extenso, porque senão ninguém vai ler, e ele tem que descrever as melhores práticas operacionais atuais. Então, são coisas que realmente estão sendo feitas agora na operação. Tá? Não são coisas que vão aparecer no futuro ou outras opções de técnicas que se fazem de forma diferente. Não, ele é o que é feito agora na operação. Tá? Existem grupos de trabalho em todas as regiões. Então, no LACNIC tem um grupo de trabalho, no RIPE tem um grupo de trabalho, no ARIN tem um grupo de trabalho. Tá? E ela é revisada sempre pela comunidade da internet. É um trabalho que tem bastante autores. Tá? Ele começou com poucos, mas começou a ser agregado à medida que foi andando, e a gente conseguiu fazer com que tenha pessoas de todas as 5 regiões do planeta. Então, tem gente de todos os RIGs, de todas as áreas que participaram na elaboração do documento. E não é algo assim que se pensa que é extremamente, como eu vou dizer, não é algo muito é profissional, mas não é nada muito fixo assim a forma como se trabalha. Esse aqui é o draft versão 2, então tu vê, era a gente no lobby do hotel tomando cerveja, escrevendo o draft versão 2. Então, qualquer um pode participar, tá bom? Esse documento ele é bem curto, tirando fora o sumário, as introduções e os glossários, eu acho que tem 8 páginas. Então, é um documento fácil de ler, mas mesmo assim, a gente veio com a ideia de fazer um sumário executivo, que é uma página inicial ao documento, que em uma página diz tudo o que está escrito ali de forma resumida. Então, mesmo que sei lá, se tu vai levar isso para o chefe ou para alguém que não é muito técnico e quer apresentar o resumo do que está sendo feito naquele documento, em uma página ele consegue ler. Tá? Então, em resumo do sumário, o que a gente tem que ter em consideração? Óbvio que IPv6 não é o mesmo que IPv4, mas as pessoas confundem um pouco, porque ele tem muita similaridade. Só pelo fato de ele ter o conceito de prefixo e tamanho de prefixo, não quer dizer que as mesmas políticas e lógicas que se tem com o IPv4 têm que ser mantidas com IPv6. Então, nunca alocar somente 1/64, por exemplo, para o usuário final, que é uma coisa que tem gente fazendo, acreditem ou não, hoje em dia. Nunca também a alocação de prefixos maiores que 56. Nessa recomendação se diz que no máximo, tamanho mínimo de alocado para um cliente final seriam 56. Tá? E se não quiser um plano muito complicado de numeração, se use 1/48. Tá? Para facilitar o troubleshooting,
Na numeração de enlace WAN, sempre usar endereços globais, não usar endereços ou somente link local ou interface number. E prefixos não persistentes, a gente chama de não persistentes, é um conceito de dinâmico ou estático, tá? De forma que um cliente ganhe sempre o mesmo prefixo ou ele ganhe um prefixo randômico de um pool que seja alocado aonde ele é atendido, tá? Então, o que o documento recomenda é que a alocação de prefixos persistentes sejam sempre privilegiada frente ao não persistente. A decisão sobre qual tamanho de prefixo alocar para o cliente final também é importante, tá? Como eu falei, no V6 tu vai alocar vários prefixos /64 para o usuário final. Tem várias tecnologias que hoje em dia demandam que o cara tenha mais de um /64. Não precisa se preocupar com o esgotamento de IPv6. Tá? Aqui no Brasil, se vocês precisarem de mais IPv6, é só pedir. É só ter um plano de justificativa de mais endereços que vocês conseguem facilmente expandir o /32 que vocês ganham inicialmente. De novo, nunca aloquem somente um /64 para clientes finais. Tony Hen é um cara, na época ele trabalhava na Cisco, ele gostava de fazer muitas estatísticas. Ele calculou que se tu alocasse um /48 para cada ser humano que nascesse e existe hoje, o IPv6 duraria mais de 480 anos. Então, ele não é a falta de endereços IPv6 que vai ser o próximo problema. E sim, o IPv6 ele vai acabar se tornando obsoleto e vai ser preciso um protocolo novo. Tá? Mas não precisem se preocupar com esgotamento. Na parte de numeração, então, de enlaces WAN, qual é a recomendação? 4 opções. Tá? Um /64 do prefixo do cliente final, um /64 de um pool dedicado, unnumbered ou ULA. A primeira opção, /64 do prefixo do cliente final. Digamos que o cliente seja alocado um /48. Então, o primeiro prefixo do /48, o primeiro /64 do 48, é o que vai ser usado para a interconexão da WAN. Tá? Existe uma RFC, uma opção para o DHCP-V6, que exclui esse prefixo da delegação. Então, ele nunca vai ser atribuído para a rede local. Tá? Inclusive, a RFC, a 7084, que é os requerimentos básicos para roteadores de borda IPv6, ela diz que esse tipo de comportamento é necessário. Tá? A outra opção é pegar um /64 de um pool dedicado. É um cenário mais comum. Todo mundo aloca um pool de endereços e vai pegando os /64 de lá. O roteador ele faz CPE, faz um router discovery. Se for um host, sei lá, com PPPoE, já vai ganhar o prefixo e vai sair funcionando. Se for um roteador, ele vai requisitar um prefixo com o DHCP-V6. E aí na WAN, que se usa /126, 127, 112, a RFC 6164 sugere um /127. Tá? Ainda hoje em dia temos problemas de alguns hardwares que não suportam, né, o /127. Então, um /64 é garantido que funciona, então é uma opção segura. Alguns hardwares têm também problemas com prefixos maiores que 64, então ficaria bem usar o 64 nesse caso. E usar o 127, que é o que o documento recomenda, garante que tu não vai sofrer com ataques de neighbor discovery, tá? De exaustão de neighbors. Interfaces unnumbered, o que acontece é que a CPE não vai ter um endereço global. Isso é meio problemático se o dispositivo não suporta DHCP-V6, então não vai ter um endereço global, não vai ter tráfego. Se ligar um host final direto no enlace, por exemplo, ele não vai conseguir ter um IP. O troubleshooting é complicado, porque os endereços link local eles não vão aparecer em traceroute, então vai ficar meio invisível. E quando a CPE for desconhecida, digamos assim, a CPE ela não é oficial e passa por um sistema de provisionamento da operadora, fica difícil de colocar um IP nela, porque ela foge, não vai ter um IP de acesso para ela. Então, endereço ULA, isso aqui não é recomendado. Tá? O ULA é como se fosse um IP privado. O grande problema dele é que, sendo um IP que não é visível na tabela global, o ICMP-V6 vai falhar e a gente vai ter problema de MTU e a conectividade fica comprometida. Tá? Existem operadoras que fazem numeração com ULA, mas estão enfrentando problemas.
Então, em resumo, na WAN, sempre no mínimo um /64. Se for suportada RFC 6603, então aloque o primeiro /64 do prefixo do cliente. E, às vezes, é comum isso aí entre um enlace WAN, às vezes, no meio do caminho, existem equipamentos que precisam ser gerenciados, né? Existem bridges, repetidores, ou até mesmo se a gente precisa de redundância, ou se tem mais de um router no lado, é preciso ter mais de um IP no ponto a ponto. Tá? E aí cai bem o fato de usar um /64. Agora, para alocação de prefixos, primeira coisa importante é sempre alinhar ele com os nibbles, né, com os múltiplos de 4 bits. Isso ajuda tanto visualmente quanto na delegação reversa de DNS. Tá? Quem já fez delegação reversa de PV6 sabe que é um inferno. Cada LAN do cliente vai ter sempre um /64. Então, isso que é importante estar ciente. Né? Nunca alocar um /64, porque o cliente não vai ter só uma LAN. A gente está muito acostumado, a gente está apegado à nossa condição atual, onde o cara pode fazer várias redes inválidas internas dele, e o NAT resolve tudo. Né? Os IPs, ele tem quantos IPs internos ele quer, e o NAT resolve tudo. No V6, o cara não vai ter NAT na rede interna. Né? Então, ele tem que ter um /64 para cada barramento dele. Então, se ele tem o Wi-Fi dele e ele quer fazer uma rede de visitantes, ele tem que ter um /64. Então, se ele quer ter a rede sei lá, ele quer isolar a rede de IoT dele, ele vai ter um outro /64. E existem alguns trabalhos do ETF, inclusive, que sugerem alocar um /64 inteiro por cada host, para que, se o host tem funcionalidades diferentes, ele use cada 64 para cada uma das funcionalidades que ele tem. Tá? Então, por isso que é importante, nunca alocar só um único /64. Tá? Os RIRs permitem que seja alocado 48 para cliente final. E também tem uma técnica que se chama de prefix coloring, onde diferentes serviços de operadora são entregues de acordo com o prefixo que é usado. Digamos, streaming, serviço de streaming é feito em cima de um prefixo que termina com FF, por exemplo. Então, ele tem uma certa qualidade de serviço em cima daquele prefixo baseado no endereço, não é um campo de QoS que define aquela prioridade. Então, tem muitos serviços implementados em cima de prefix coloring. Tá? Quem conhece o projeto da rede do TerraStream, que é usado na Deutsche Telekom, ele é totalmente baseado em cima de prefix coloring. Outra alternativa, número 1, então, 48 para usuários corporativos e 56 para residenciais. Tá? Por que essa distinção? Basicamente é marketing. Né? O cara que é comercial está pagando mais, então ele tem um 48, o residencial tem um 56. Não, tá. Justificativa mais simples e direta é essa. Tá? O que pode ter alguns usuários domésticos que ganham um 56, por exemplo, podem ficar confusos de terem que usar só dois espaços no endereço entre os dois pontos. Isso pode trazer problemas. Tá? E também outra vantagem de alocar se os clientes eles já têm um plano de endereçamento em uso hoje, seja porque eles têm uma rede com ULA privada, interna, ou eles usam um serviço de tunnel broker, ou eles estão fazendo a transição 6 to 4, eles já têm um /48 na rede deles. Então, se eu alocar para eles um 56, vai ter todo um trabalho de renumeração e retrabalho de configuração para ele migrar o que ele já tem configurado na rede interna. Se eu aloco para ele um 48, ele só tem que trocar o prefixo. Ele não precisa mexer em nada na rede interna. Então, é uma das vantagens de alocar o 48, é isso aí. Como alternativa, pode reservar um 48 e alocar um 56. Aí, se no futuro o cliente quer converter ou pagar mais para ter o /48, ele já está pronto. Tá? E facilita bastante, porque tem um sistema de provisionamento único. E tem que ter um cuidado que, às vezes, tu pode estar atendendo um usuário corporativo que pediu um serviço que é atendido por um PE da operadora que provê serviços residenciais, mas o corporativo pode pedir um 48. Então, não deixar fixo, por exemplo, um pool de endereços de prefixos /56 exclusivamente para usuários residenciais. A alternativa, essa aqui, era o consenso do grupo logo no início do documento. Tá? Logo que o draft 2 foi
publicado para a comunidade revisar, e foi bastante criticado, e aí que se entrou essa opção para usar o 56. Mas a ideia inicial, que é o mais fácil, é tu simplesmente atribuir um /48 para todo mundo. Tu controla o teu plano de endereçamentos no Excel, se quiser, dessa forma. Tá. Muito prático, pragmático. O call center não tem que gastar muito tempo a resolver problemas, é todo mundo igual. O sistema de provisionamento é mais simples. Mesmo esquema que eu falei antes, mesmo tamanho dos prefixos do ULA de transição. E o mapeamento direto dos endereçamentos edicentes, se o cara ele migra de um provedor para o outro, ele não mexe em nada na rede interna. Tá? Menos que um 56, de novo, não é recomendável, não há razão para isso. Num 32 que vocês ganham hoje, vocês têm 16 milhões de /56. Se tu tem mais de 16 milhões de clientes, tu tem direito a mais que um /32. Peça mais espaço para o RIR, então, se for preciso. Tá? O único caso, a única exceção para alocar um /64 direto é no caso de operadoras de celular, mas a gente está falando de um aparelho de celular, na mão, que aí se aloca assim um /64 por PDP, que é o contexto de PDP do celular. Tá? Mas no caso dos modems LTE, ainda funciona como um router, então mesmo em LTE ainda se aloca o mesmo padrão, 56 ou 48. Tá? No caso de ser persistente ou não persistente, persistente o cara autentica, ou é pelo MAC, ou que for, qualquer mecanismo de AAA, né, ou para um sistema proprietário, ele vai ganhar sempre o mesmo prefixo. Tá? Essa é a opção preferida e recomendada pela BCOP. Não persistente, aí tu teria um pool de endereços em cada ponto de terminação. E cada vez que o cliente conecta, ele ganha um prefixo diferente, em teoria, né? Depende do tempo de vida que é alocado no DHCP. Hoje em dia, com o V4, as operadoras usam tempos bastante curtos de reserva de DHCP. Né? E uma opção que, se for preciso, com um lead time relativamente longo, depende da implementação, tu consegue transformar um não persistente em persistente, colocando lá, sei lá, 1 mês ou 3 meses. O não persistente é mais fácil, bom, ele tem realmente menos esforço para a implantação, é só botar um pool de endereços numa BNG lá, o cara conecta, autentica, ganha um prefixo. Só que ele tem problema, e esses problemas vão começar a aparecer depois, tá? Porque hoje em dia, como eu falei, a gente tem muita prática com aquela metodologia de V4, com DHCP, NAT. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta, mas hoje os dispositivos que a gente tem dentro da nossa rede interna em casa, eles nunca mudam de endereço. Eles têm sempre 192, 168, alguma coisa. Tu sabe que o videogame é o 10, o roteador é o 1, a impressora tu botou no 5. Com o V6, tu vai começar a ter um prefixo V6 entrando dentro da tua rede. Tu não vai mais ter IP inválido dentro de casa. Tá? Então, é meio xarope ficar trocando de prefixo. Tu não vai conseguir fixar um IP na mão. É tudo mais difícil. Então, parece mais fácil para agregação. Digamos que eu coloque um /32 inteiro numa certa região, e daquele 32 eu coloque os /56, mas não facilita muito no caso de portabilidade do cliente. Se o cliente quer migrar de uma região para outra e quer manter o mesmo prefixo, vai acabar fazendo uma desagregação. Tá? Normalmente se usa com DHCP V6, Prefix Delegation, tá? Cada cliente final vai ganhar um IP global. O não persistente, um dos maiores problemas que a gente tem com ele é o seguinte: digamos que falte luz e o roteador não enviou para os dispositivos da rede interna o lifetime igual a 0. É um caso meio específico, assim, ocorre em alguns dispositivos, por exemplo, um notebook que tem a bateria e a luz cai, o CPE cai, o notebook não cai, ele ganhou um IP de um prefixo, e quando a luz voltou, a CPE subiu e deu para ele um novo prefixo. Só que o prefixo que ele tinha antes, que ele tinha ganho, tinha um lifetime, por exemplo, eu olhei aqui no evento, o lifetime dos prefixos aqui é 30 dias.
ele vai ficar pendurado. Então, o cliente vai tentar navegar e não vai conseguir. Isso causa alguns problemas. Tem provedores de conteúdo. O Google, por exemplo, se ele detecta que tu está com o IPv6 com problema, ele para de te servir registro 4A no DNS. Tá? Então, e normalmente problemas de luz, normalmente quando falta luz, da onde eu moro, pelo menos, falta várias vezes, volta e vai. Então, pode acontecer, isso aqui pode ficar um pouquinho pior. Tá? E não persistentes te obriga a usar um log, enquanto que no persistente, tu tem sempre aquele IP provisionado na tua plataforma, então tu sabe de quem ele é. Tá? Clientes corporativos vão praticamente sempre pedir esse tipo de serviço. É um sistema flat de provisionamento, da forma que tu não interessa se está provisionando um cliente doméstico ou um corporativo, ele vai ser sempre provisionado pela mesma plataforma. Se for necessário um enlace de WAN, ele pode ter um prefixo não persistente, aí tu pode ter um pool de endereços /64 usados para WAN, que não venha do prefixo persistente dele. E permite a exploração de serviços que hoje são cobrados. Serviços, por exemplo, se tu quer ter um IP fixo numa operadora GDSL, tu paga um adicional, mas mesmo assim tu ainda está atrás de um NAT e tal. Aqui então tem toda uma possibilidade de novos serviços que podem ser explorados pelos provedores, tá? Novos produtos, apps e serviços. E fidelização de clientes. O cliente, quando ganha um prefixo teu, é mais difícil que ele troque de provedor. Tá? Basicamente era essa a recomendação. Tá? Eu fiz ela meio corrida, porque eu reduzi ela um pouco. Mas o importante é que assim, essas recomendações elas servem para a maioria dos operadores. Tá? No entanto, é importante ler o documento. Eu fui bem por cima do documento aqui, eu não entrei muito em detalhes de por que cada opção, ou cada recomendação dessas foi tomada. Mas é importante que leia o documento para entender as razões por trás dela. Tá? A gente tem o documento todo aqui, para quem quiser baixar. E uma coisa que eu queria aproveitar é motivar o pessoal da nossa comunidade aqui a escrever mais backups. Tá? Tem muita gente boa por aqui, que inclusive com apresentações daqui, que tem conteúdo que poderiam virar backups. Tá? Existe um grupo do LACNOG, que foi formado em 2013, né? O Pedro Torres estava comigo na época, só que desde lá não saiu nenhum documento. A gente tem uma barreira muito grande na região do LACNOG, que mesmo que a gente fale português, eles falem espanhol e tenham um portunhol e o pessoal meio que se entenda, não está saindo muita colaboração de trabalho entre o LACNOG e o Brasil. Então, eu acho que a gente podia tentar fazer um esforço nosso aqui de escrever alguns documentos. Tá? Por exemplo, uma backup sobre boas práticas de peering no PTT Metro. Essa todo mundo precisa. Quem faz o curso do NIC aqui, aprende. Mas poderia ter um documento que fosse uma bíblia, assim, olha, vai entrar no PTT, vê se tu está de acordo com esse documento aqui. Tá? Existem, se quiserem se inscrever, tem uma lista hospedada pelo LACNIC. É um processo todo aberto. Tá? É feito pela comunidade, é revisado pela comunidade. Né? Não vai ter ninguém de alguém de uma operadora grande sozinho ali ditando alguma regra. Tá? E de onde é que a gente pode gerar ideias para essas backups aqui? É muito fácil, é só olhar o que tem no GTR, que o pessoal pergunta sem parar, toda semana, a mesma coisa. Isso pode virar uma backup. Perguntas que o pessoal tem que são recorrentes. Né? Problemas que os próprios operadores têm diariamente com clientes. O cliente liga todo dia um cliente diferente com o mesmo problema. Né? Perde pacote para o DNS do Google. E chamados do call center. Tu pode ir no call center da empresa e olhar o que tem de mais chamado e pensar, pô, de repente eu poderia fazer um documento assim que desse as regras. Né? Então, quem quiser começar a escrever documentos e colocar isso na prática, pode me procurar, pode procurar quem for aqui, do pessoal do NIC também, eu sei que eles estão bem envolvidos. A gente pode começar a escrever documentos assim e publicar no LACNOG. Tá? Escreve em português mesmo, não precisa escrever em inglês, espanhol. Se precisar, depois você tem serviço de tradução, a gente traduz. Tá? Mas a gente tinha que usar a nossa força aí de trabalho. Tá? Que aqui no Brasil, a gente tem, se somar todos os operadores do Brasil, a gente tem muito mais do que toda a América Latina, tá? Todo o resto da América Latina. Então, tem muitos bons operadores aqui.
é um país de dimensões continentais, tem que aproveitar isso aí, tá bom? E eu fico para as dúvidas aqui. Dúvidas, pessoal? Para o Luiz, comentários? A gente tem um bom tempo ainda para isso. Remoto. A gente tem diversas dúvidas online aí do Elisandro Pacheco. Eu vou alternando aí entre as dele e a nossa fila presencial. A primeira que eu vou fazer dele é a pergunta, questão de operadoras. Que ele cita que as operadoras, apesar do que você falou, não costumam dar nada mais que um /64. Inclusive, num painel aqui ano passado, numa pergunta que eu fiz para todos os operadores, assim, todos eles foram categóricos dizer nós só vamos te dar um /64 e aceite isso que dói menos. Curiosamente, alguns desses operadores são subsidiárias brasileiras de empresas europeias que participam do RIPE. Assim, então, fora a pergunta do Elisandro de operadoras, aí, por que elas não reagem a isso, perguntar se pessoal da Telefônica e da TIM, matriz europeias, participaram disso aí, se eles se mostraram favoráveis aí a essa BECOP. Pois é, não teve ninguém de grande operadora. O único, um dos autores é o Jordi Palet. Ele tem bastante contato com operadoras, tá? E bastante do que foi escrito no documento vem da experiência dele, tá? Inclusive de coisas que são feitas erradas e sugestões do que fazer certo. Agora, o documento é uma recomendação, tá? Ele foi adotado pelo RIPE, está lá publicado, só que ninguém precisa seguir ele, né? Ninguém é obrigado a seguir ele, mas ele é uma recomendação, passou por uma revisão. A gente começou a escrever ele em maio de 2016, e só agora ele foi publicado. Ele ficou um bom tempo em revisão e edição, só que esse é o problema, né? Ninguém é obrigado a seguir ele, mas pegando a visão aqui do Brasil, de nós aqui, que somos os pequenos provedores e empresas menores, o grande objetivo do documento é que não existe uma referência clara, assim, né? Como é que eu sei o que eu aloco para um cliente final e qual é o prefixo de WAN que eu aloco para ele? Normalmente é informação de boca, né? O fulano lá faz assim, então eu vou fazer assim também. Daí eu li na lista que é feito assim, ou eu li num livro que era diferente. Então a ideia do documento é só dar um guia, uma guideline para a comunidade, para eles saberem como prosseguir, tá? Mas se os grandes querem fazer um 64, eles vão quebrar a cara mais cedo ou mais tarde, porque se pegar alguma tecnologia como o HomeNet, por exemplo, o HomeNet é violento. O HomeNet permite que tu tenha uma integração transparente de várias saídas de internet na tua casa, por exemplo, sem que se perceba na rede interna. E ele precisa que sejam alocados vários /64 na rede interna, né? Então, eu realmente não sei como é que eles vão lidar com isso aí. E provavelmente eles vão ter o problema de retrabalho e renumeração. Imagina a operadora ter que renumerar agora todos os prefixos que eles estão alocando para os clientes, né? E com certeza eles vão ter problema, mas não sei como é que eles vão tratar isso aí. Leonardo, bom, me chamo Leonardo, apresentando de novo. Você falou da questão dos IPs temporários para os IPs permanentes, e eu queria saber como que fica a questão do IP mobile, né, que você pode transitar com ele entre redes distintas. IP mobile do padrão do IPv6. Isso, do protocolo. Não, isso não é do escopo desse trabalho. Tá. Mas bom que tu tocou no assunto. Na minha apresentação não tem essa parte, mas no documento tem, sobre persistente e não persistente. Existem alguns países, se for pensar assim, se eu aloco um IP persistente para um cliente, e podem existir questões de anonimidade que podem ficar comprometidas, né? Então, tem que ver a legislação de cada país que está sendo implementado isso, porque o cliente, se tu obriga ele a receber sempre um IP persistente, ele pode querer ter a opção de não ser persistente, porque ele não quer ser rastreado ou alguma coisa assim. Então, tem que levar em conta isso. Tá? Ok. Obrigado. Danton,
Uma vantagem que você não mencionou de alocar prefixos persistentes é que você acaba, por tabela, cumprindo um requisito do Marco Civil da Internet brasileira, que é manter os logs daquilo que você aloca, né? Se você alocou persistente e teu log tem uma única linha, isso já é suficiente para atender a qualquer demanda judicial que venha depois. É verdade. Realmente, pensa que se for alocar /48 de forma persistente, a operação vira uma brincadeira, né? É muito fácil de fazer assim. Mas fica meio complicado mesmo de manter logs de V6. Imagina com IPs sendo randomizados na rede interna, com IoT, quanto número de IP não vai aparecer para aparecer em log depois, né? E o log só no campo de IP já é 4 vezes maior. Se o pessoal reclama de gastar 1 tera hoje para fazer log, imagina com PV6. Próxima pergunta do Elisandro Pacheco, perguntando o que você acha de fabricantes como Microtik, que implementam opções como NodeAD, que desabilitam a checagem de endereços duplicados. Onde ele vê a aplicação para isso, em que momento? Onde você vê a aplicação para isso, em que momento? Olha, de novo, foge do escopo da proposta do documento, mas eu não vejo como isso possa ser relevante nesse aspecto aqui. O DAD ele faria mais sentido, sei lá, num barramento. Eu não sei mesmo. Bom, mas é uma boa. Posso falar? Eduardo do NIC-BR, eu queria saber, como você é um dos autores desse documento, se vocês estão levando essa consideração para o IETF também, porque afinal eles têm a RFC recomendando lá o /56 e vocês estão ampliando um pouco essa ideia para o /48 para todo mundo, que afinal já era uma ideia de uma RFC antiga que eles atualizaram. Então vocês começaram criando esse backup aí no RIPE, né, que é uma entidade lá europeia. Eu queria saber se vocês estão tentando também passar essas ideias para o resto do mundo na questão do IETF. O pessoal do IETF, eles tinham uma carência muito grande de participação da comunidade de operadores, né, nos eventos, e a gente ajudou bastante nesse aspecto, que a gente começou a fazer, sempre junto com as reuniões do IETF, a gente estava fazendo uns BOFs dos backups, e a gente acabou criando, inclusive com o apoio do IETF, um grupo global de coordenação de backups. Só que também não está andando como se esperava que ia andar. Então, não existe nenhuma relação direta dessa recomendação com isso virar uma RFC ou uma BCP, que depois vira uma BCP publicada no IETF. Né? É algo que ficou realmente bastante regional para o RIPE. Pode ser que algum dos autores tenha interesse de fazer que isso vire uma RFC, mas, de qualquer forma, seria uma RFC informacional, né? Não poderia ser algo que obrigue o fabricante a fazer daquela forma. Então, é melhor conscientizar do que obrigar o cara a fazer. Sim, são recomendações também, né? Você poderia comentar um pouquinho por que vocês discutiram tanto e por que a recomendação mudou para vocês, que deveria ser o /48 para todo mundo, até para cliente residencial? Quando o documento começou, era eu, o Ian, o Jordi e a Gen, eu acho. Eram poucas pessoas. Tá? E se tinha uma noção muito clara assim, de que, tá bom, /48 para todo mundo é o mais fácil, vamos recomendar só /48. Aí, quando foi publicado o draft 2, que tinha essa informação de somente /48, começou a ter um feedback muito grande da comunidade. Tá? E aí que entraram alguns outros autores, com justificativas ali de que nos convenceram a colocar o /56 como opção de novo. Tá? O documento ainda diz que o melhor é /48, mas deixa aberto o cara usar /56 se quiser. Inclusive, tem documentos da aliança, aquela de broadband e tal, que recomendam /60, que eles estão até, depois desse documento, eles estão pensando em revisar e voltar a 56, a recomendação deles também. Então, mas não tem muita relação com
com o IETF ou alguma coisa assim. Tá? Tudo só como recomendação do documento mesmo. A gente tem ideia de tentar fazer... Eu acho que a gente vai acabar pegando esse documento e traduzindo e publicando no LACNOG como sendo um documento inicial, assim, para ver se motiva as pessoas a participar mais. Né? Só um último comentário aqui em relação ao IETF e ao Rominet. Tem uma resistência muito grande de operadores lá em relação ao que está sendo proposto, justamente porque não se sabe se comercialmente esse negócio vai ser viável. A reunião, quando lançaram a proposta do Rominet, foi lá em Praga. Eu nunca tinha visto palavrão numa sala de reunião do IETF antes. Bom, o protocolo de roteamento chama Babel, então muito mais. Mas, Luiz, muitíssimo obrigado. Vamos dar uma salva de palmas aí.